Ela sabia que iria morrer se dormisse. Não era uma dúvida, nem um medo comum. Era uma certeza visceral que tomava cada parte do seu ser, algo que só ela conseguia sentir. Cada piscada de olhos era uma batalha, cada segundo acordada era uma vitória sobre algo que parecia esperar, escondido na escuridão. Por 2 dias inteiros, ela lutou contra o sono. O corpo tremia, os olhos ardiam, e a mente parecia à beira de um colapso. A mãe, preocupada, assistia de longe, sem saber como ajudar. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Para ela, era apenas uma crise, algo que uma boa noite de sono resolveria. Na terceira noite, o inevitável aconteceu. O cansaço foi mais forte. Mesmo com litros de café e energéticos, os olhos fecharam por alguns minutos. Quando acordou, foi tomada por um desespero incontrolável. O corpo estava coberto de arranhões, marcas que não estavam lá antes. O olhar dela era vazio, como se algo tivesse sido tirado de dentro dela. A mãe acreditava que tudo não passava de sonambulismo, que a garota, exausta, havia se machucado sozinha. Mas ela sabia que não era isso. Havia algo que vinha durante o sono, algo que a esperava toda vez que as pálpebras fechavam. Depois de mais 2 dias acordada, o corpo da garota estava à beira de um colapso. Ela estava fraca, quase sem forças, mas resistia ao sono com toda a determinação que tinha. A mãe, sem saber o que fazer, tomou uma decisão drástica. Misturou calmantes na comida da filha, na esperança de que, dormindo, o corpo finalmente descansasse. Quando a garota começou a perceber o efeito do remédio, entrou em pânico. A expressão de medo em seu rosto era algo que a mãe jamais esqueceria. Ela tentou resistir, lutou contra o sono que chegava, mas o corpo não respondeu. O olhar dela foi ficando vazio, até que os olhos se fecharam pela última vez. Na manhã seguinte, a mãe a encontrou imóvel na cama. O corpo estava frio, sem sinais de vida. Não havia explicação. Não havia ferimentos, não havia nada nos exames que justificasse o que aconteceu. Os médicos não conseguiram entender. Era como se o coração dela tivesse simplesmente parado. A mãe nunca conseguiu superar a culpa. A última expressão de desespero no rosto da filha era algo que a atormentava todos os dias. E para aqueles que ouvem essa história, fica o aviso. Se alguém disser que não pode dormir porque sabe que algo está à espera, talvez seja melhor acreditar. E quando você for dormir, tome cuidado, nunca se sabe se você vai conseguir acordar. Lembre-se,